seguir que eu quero primeiramente falar para vocês sobre a conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? Você fazer o cara crachá, cara crachá, cara crachá. O que é esse cara crachá? É você ver as informações bancárias, as entradas e as saídas bancárias e classificar cada conta dentro de uma planilha ou dentro de um sistema de gestão financeira. Isso é o conciliar. E por que a gente dá tanta importância na conciliação bancária? Porque a conciliação bancária é que vai trazer a qualidade da base de dados para a gente tomar decisões, para a gente conseguir ver um relatório, né? Para a gente conseguir visualizar o fluxo financeiro do dinheiro. Para você começar a fazer uma conciliação bancária, você precisa primeiro estruturar as classificações ou as categorias. Cada sistema usa um termo, tá? Tem sistema que usa o termo plano de contas, tem sistema que usa o termo classificação, tem sistema que usa o termo categorias. Cada um vai utilizar uma nomenclatura disso, mas no final das contas é a mesma interpretação, beleza? Gravem isso aí. Classificação, categoria e plano de conta é a mesma coisa. E essa estrutura, gente, é a estrutura principal e a mais importante para a gente poder fazer uma conciliação bancária. Não existe conciliação bancária se você não tiver um plano de conta, se você não tiver uma categorização, se você não tiver uma classificação. Se não tiver isso está extremamente errado. Você não está fazendo uma conciliação bancária. Você está anotando informações, mas não está fazendo uma classificação bancária. E qual é o intuito de toda a classificação bancária? Nos dar uma visibilidade de relatório, nos dar a unificação de informações. Primeira coisa é a estruturação desse plano de contas ou dessa classificação. Qual é a regra de uma conciliação bancária? Qual é a regra da estruturação de um plano de contas? Qual é a regra da estruturação da classificação, da categoria e do plano de contas? Primeiro ponto aqui da cadeia do plano de contas são as receitas. Você precisa mapear com o seu cliente quais são as frentes de receitas que ele tem. Se ele quer olhar o relatório dele, receitas por serviço que ele faz, receitas por produto, receita por meio de pagamento. E aí, gente, cada segmento vai ter a sua estrutura de plano de contas, tá? A nomenclatura das categorias do plano de conta e das classificações, ela é adaptado para cada nicho, para cada segmento. Vou até aproveitar aqui a Aline Dantas, que entrou aqui agora, que eu vou usar o segmento dela de exemplo, tá? Ela é do segmento de refrigeração. Então, o negócio dela faz o quê? Instalações, manutenção de ar-condicionado. Então, ó, eu já falei 2 serviços que eles fazem: instalação e manutenção. São serviços diferentes. Então, na hora de eu montar um plano de contas de receita, eu vou colocar lá, receita, é tudo que eu vendo, check. Só que para o empreendedor, o empresário, a empresa, ele precisa ter uma análise do quê? Onde que eu estou fazendo? O que eu estou ganhando mais? Eu estou ganhando mais com instalação ou eu estou ganhando mais com manutenção? Tá? Porque a instalação vai ter custo, a manutenção também vai ter custos. A gente tem que ali identificar, saber como o nosso cliente quer ver o histórico de receita deles. Então, trazendo aqui para o segmento de refrigeração da Aline Dantas, como é que eu iniciaria essa estrutura do plano de contas para a gente fazer a conciliação bancária? Identificando com o cliente quais são as fontes de receitas deles. Estruturou ali o plano de contas, a categoria ou a classificação, você vai começar a fazer ali o cara crachá.
Então, seguindo a estrutura, você começa com receita operacional, que a gente chama. O que é a receita operacional? É tudo aquilo que eu ganho de dinheiro com o que eu produzo, tá? Então, o que eu vendo, o que eu produzo é minha receita operacional. Depois a gente vai ter outras receitas não operacionais. Então, por exemplo, eu peguei um dinheiro da minha conta bancária como sócia e coloquei dentro da empresa. Injetei 10 mil reais dentro da empresa para poder investir na empresa, comprar alguma coisa. Ah, faltou dinheiro no caixa, eu coloquei dinheiro para recuperar o caixa. Isso se chama receita não operacional. Por que uma receita não operacional? Porque esse dinheiro que entrou, ele não entrou através de uma venda. Ele entrou porque eu tive que repor caixa na empresa. Para você ser uma assistente financeira virtual de qualidade, de sucesso, você precisa entender da estruturação de um plano de contas, de uma estruturação de uma classificação financeira, da estruturação da categoria financeira, tá? Valéria, plano de conta não é coisa de contador? É o plano de conta contábil, mas eu tô falando aqui pra gente o que é plano de conta financeiro. Começa ali, receita operacional, receita não operacional. E a gente vai agora para a parte de despesas variáveis. O que são despesas ou custo variável? Nome despesa e custo é a mesma coisa, tá, gente? Não é variável porque esse mês veio 100 reais, mês que veio 200, no próximo mês veio 350. Por isso que isso aqui é uma conta variável. Não. Conta variável ela só acontece quando eu vendo o meu serviço. Ela só acontece quando eu vendo o meu material. Usando de novo aqui o exemplo da Aline Dantas que entrou aqui, que é da empresa de refrigeração. Uma empresa de refrigeração, o que ela tem de despesa ou custo variável? Gastos com equipamento de tubulação, material de fiação elétrica, produtos de limpeza para manutenção. Então ela só vai gastar com produto de limpeza, ela só vai gastar com compra de tubulação se ela tiver serviço para fazer, se ela tiver algum cliente que contratou a instalação, se ela tiver algum cliente que contratou a manutenção. Se ela não tiver cliente solicitando essa demanda, ela não vai ter esse custo. Porque ela não vai ficar todo mês comprando tubulação se ela não sabe se ela vai vender a prestação de serviço de instalação do ar-condicionado para poder usar essa tubulação. Isso é um produto, é um serviço, é um custo ligado à venda, ligado à receita operacional, tá? Então, despesa / custo operacional é tudo aquilo que envolve a sua venda. Isso aqui a gente vai ali entendendo qual é o segmento do cliente para a gente poder fazer uma estruturação correta. Depois do custo variável, a gente entra para o quê? Para o custo fixo, custo ou despesa fixa, que é o quê? Independente de você vender ou você não vender, você tem que pagar aquela conta. Ah, Valéria, você usa a internet para trabalhar, né? Para você vender, você precisa da internet. Ok, mas a minha internet ela não pode ser um custo variável. Porque eu vendendo ou eu não vendendo, eu tenho que pagar a internet para minha empresa continuar funcionando, independente se eu vender ou não. Então a internet ela é um custo fixo. Eu preciso pagar funcionários, independente se eu tiver cliente ou se eu não tiver cliente, eu tenho que ter os meus funcionários, porque a hora que entrar cliente, eles vão lá e eles vão fazer o serviço. Despesa com pessoal, despesa com cliente é um custo fixo, tá? É uma despesa fixa. Lembra sempre dessa frase, vendeu ou não vendeu, você tem que pagar essa conta, então ela se torna uma conta fixa. Aluguel do espaço, telefone, salário, tudo isso é uma despesa fixa. E a gente tem aqui as despesas não operacionais, que geralmente são linkadas ao quê? O sócio foi lá, pegou um empréstimo no banco e todo mês está pagando a parcela do empréstimo.
A parcela do empréstimo é uma despesa não operacional, porque ele está pagando o empréstimo, ele está pagando um financiamento. Ele não é um custo que ele usa um custo direto para venda. Então ele se torna ali uma despesa não operacional. Estruturou o plano de contas ou classificação ou categoria. Lembra que cada lugar chama de um jeito, mas a finalidade é a mesma. Estruturou isso na implantação ali do financeiro do teu cliente. Agora sim você consegue partir para a conciliação bancária. Agora sim você consegue fazer o cara crachá de tudo que entrou e tudo que saiu do extrato bancário do seu cliente. Agora, a conciliação bancária, ela se dá através de quê? De você pegar tudo que aconteceu no extrato bancário e você fazer uma classificação de tudo que entrou e tudo que saiu. Na hora da gente fazer a conciliação bancária, o que a gente vai precisar fazer? Olhou lá no extrato, tá? Então o extrato vem lá, x reais, 600 reais. Aquela descrição que vem na conta bancária nem sempre diz o que é o gasto. Nem sempre deixa claro para você o que é aquilo que entrou e aquilo que saiu. Então, às vezes tem lá, você recebeu R$1.000, mas não diz de onde você recebeu isso. Não diz de onde é, não diz do que é, né? Não diz o nome de quem depositou. Então, o que você precisa saber do seu cliente? Cliente, olha só, acabou de entrar aqui na conta bancária, entrou ontem na conta bancária o valor de R$1.000. Você vendeu aí, algum cliente te pagou isso e te passou o comprovante? Porque no histórico de contas a receber aqui, não tem nenhuma venda de R$1.000. E aí é um ponto muito importante. Mesmo que tenha alguma venda de R$1.000 registrada no teu controle de contas a receber, você precisa confirmar com o seu cliente, pedir um comprovante, pedir para que ele peça um comprovante do cliente dele para comprovar que aqueles R$1.000 é daquele cliente mesmo. Qual é o ponto de atenção aqui? Alguns bancos você consegue pegar um relatório de transferências recebidas e você consegue visualizar o nome de quem depositou, o nome de quem pagou. Mas isso não são todos os bancos. Como não são todos os bancos, vai ter uma coisa ou outra que você vai ter que pedir para o teu cliente te informar. Então, o conciliar, gente, é literalmente dar baixa. É dizer o seguinte, eu tinha X para receber e realmente eu recebi esse X na conta bancária e eu recebi dos clientes XYZ exatamente. Ou eu tinha X contas para pagar e realmente essas contas foram pagas e realmente aparece lá no extrato bancário que elas foram pagas. E ao fazer essa receita e ao fazer essa despesa com a determinada classificação, categoria ou plano de conta, isso vai nos dar a visão de relatório futuro.